que essas investigações começaram? Nesse caso dessa investigação, o GAECO, né, que é formatado por policiais militares, policiais civis, por membros do Ministério Público, foi demandado por uma outra unidade policial, né, da comarca de Coronel Fabriciano, e em apoio atuou. Nós temos condições de fazer um trabalho investigativo com uma boa qualificação, uma boa técnica e apresentar um resultado útil à sociedade. Foram quantos meses de investigação? Foram mais de 5 meses, E se conseguiu ir desenvolvendo, e o importante é fazer uma investigação que desenvolva o trabalho da prova, né? Que consolide muito, que identifique o esquema da organização criminosa, as lideranças, como o fluxo se dava, se teve alguma participação de agentes do Estado, que não quer dizer que se não foram presos, até porque a prisão tem requisitos cautelares para ocorrer, que não serão denunciados e eventualmente condenados e afastados do sistema, né? Então, o Ministério Público, né, que junto com a Polícia Civil pediu, né, esses mandados, assim, por que a princípio ainda não foi pedido, né, a prisão desses agentes? A prisão tem um motivo cautelar próprio, né? Entendemos por bem que a prisão é uma medida excepcional, que não ainda existia elementos necessários para se prender antecipadamente essas pessoas, coisa diferente em relação às que foram presas no dia de ontem. Todos são quantos agentes investigados? São, no mínimo, pelo menos 3. Até, né, eu gostaria de avançar muito, né, porque a gente ainda tem serviço a fazer. Como foi constatada, né, essa participação dos agentes penitenciários no esquema? Bom, de diversas formas chegaram para nós notícias do envolvimento desses agentes penitenciários, de um número reduzido, diga-se de passagem, não eram todos os agentes envolvidos naquela unidade prisional de Coronel Fabriciano. Então, a partir daí, a gente começou a aprofundar com as investigações e terminamos ontem com alguns cumprimentos de mandado de busca e apreensão. De que forma era a participação, o envolvimento, né, desses agentes? Sim, o envolvimento, sobretudo, na facilitação da entrada de objetos ilícitos dentro da cadeia, seja entorpecente, seja telefones celulares, diversos. Então, a principal conduta investigada com relação aos agentes penitenciários é a facilitação, melhor dizendo, da entrada de diversos objetos que não podem entrar de forma alguma dentro da cadeia. Quantas pessoas foram presas no dia de ontem e qual o envolvimento delas com a organização? Bom, ontem foram presas 9 pessoas, né, do total das 18 investigadas também 5 já estavam presas, e o envolvimento delas é na execução, sobretudo, de ações da organização criminosa, já que nós temos algumas lideranças desta mesma organização que estavam presas, ou seja, pessoas que deveriam estar pagando as suas penas, mas que, ao contrário disso, estavam, na realidade, continuando na vida do crime. Essas pessoas, então, atuariam na comercialização da droga, no tráfico? Como que é? Bom, as pessoas presas conseguem manter contato com as pessoas que estão soltas do lado de fora, comandando assim o tráfico. Então, elas negociavam entorpecentes, davam ordens até para cometimento de outros crimes, de forma que a pessoa presa ela tinha, né, total controle daquilo que ela estava fazendo do lado de fora pelos seus companheiros de crime. Agora, a participação dos agentes penitenciários. Primeiro, nenhum foi preso ainda, né, por falta de provas. O que precisa? Quais são as provas que precisam para comprovar essas denúncias aí de que eles estavam facilitando a entrada da droga? Bom, ainda é prematuro para a gente falar, porque afinal ainda há um expediente em trâmite, ainda há pessoas a serem ouvidas, outras provas a serem juntadas, mas com certeza, com o final, nós teremos uma resposta mais correta para dizer, mas que os indícios são bem suficientes, tanto é que iniciou o nosso procedimento dessa forma, com essa notícia veiculada contra os agentes penitenciários. E quais sanções que eles poderão sofrer? Bom, diversas. De ordem criminal, eles podem inclusive ser presos e cumprir pena por organização criminosa, por facilitação de entrada de objetos ilícitos dentro da cadeia e também podem sofrer sanções administrativas, a serem afastados dos seus cargos e até mesmo a pena de demissão. O trabalho de investigação chegou até essas pessoas, como é que vocês trabalharam ao longo desses mais de 5 meses?
Olha, há mais tempo atrás nós tivemos aqui algumas informações que foram colhidas por agentes do GAECO, bem como também informações trazidas pelo próprio sistema prisional, dando conta aí de possíveis participação de presos no tráfico de substâncias entorpecentes na nossa região. No bojo dessas investigações, nós chegamos então a estas pessoas que outrora foram presas, bem como as pessoas que foram presas na data de ontem. E nesse percurso, conseguimos também identificar alguns servidores públicos, agentes penitenciários, que em tese estariam concorrendo com esses tipos penais. O que nós gostaríamos, inclusive, de deixar claro que esses agentes, eles são investigados, eles não foram condenados, esses agentes estão simplesmente, nesse momento, são pessoas investigadas. E na data de ontem, quando do cumprimento, então, das buscas e apreensões, bem como das prisões temporárias que foram expedidas pela Justiça Pública de Coronel Fabriciano, nós logramos êxito na efetivação do cumprimento de 9 prisões, ou seja, todas as prisões que foram decretadas, elas foram cumpridas na data de ontem, bem como também na apreensão de uma razoável quantidade de substância entorpecente. Nós tivemos aí aproximadamente 6 quilos de substância entorpecentes. Dessas substâncias foram 49 papelotes de, na verdade, buchas, né, de maconha. E esta organização criminosa, por que nós podemos dizer isso? Porque eles mesmos se intitulavam como organização criminosa e tinha um fator que diferenciava das demais da região, visto que as suas substâncias entorpecentes, elas tinham a simbologia do Hulk, que trazia ali para demonstrar de onde vinham essas substâncias. Então, essa substância vinha de onde, né? E a gente pode perceber mesmo essa organização mesmo dessa quadrilha, né? Na questão da etiqueta, existia todo um planejamento mesmo, né? Sim, existia todo um planejamento, para se ter uma ideia. Nós tínhamos comando que vinha de dentro do setor prisional da região metropolitana, pessoas aqui da nossa região que ali estão presas, que faziam comandar o tráfico de substâncias entorpecentes, bem como também pessoas presas dentro da unidade prisional de Coronel Fabriciano. E o que nós gostaríamos também de deixar claro é que nós contamos com um apoio incondicional, tanto dos diretores das unidades prisionais da nossa região, do Ceresp, bem como também da Corregedoria própria. Como então eles se organizavam? Através desses comandos diretos que vinham, nós tínhamos então ali nos bairros Contente, bairro Silvio Pereira, nós tínhamos aquelas pessoas que eram responsáveis por receber essas substâncias, acondicionar de forma apropriada para demonstrar o valor, entre aspas, da sua organização criminosa. E dentro desses valores aí, através desse símbolo que eles faziam utilizar, eles faziam essa revenda. Tínhamos também então essas pessoas que eram responsáveis pela guarda, inclusive mulheres, mulheres desses presos, mulheres, parentes, que faziam informar possíveis investidas policiais quando avisavam para essas pessoas. E dessa forma nós conseguimos então elencar aí todas as pessoas, toda essa organização, ou seja, a individualização de cada conduta nessas investigações. O senhor quis deixar claro essa questão dos agentes, né, que são investigados, né, mas assim, então explicar essa questão, essa busca e apreensão que por enquanto não foi encontrado provas suficientes, né? Sim, é porque no bojo do procedimento nós trabalhamos com investigações, nós trabalhamos com indícios, esses indícios podem ou não se transformar em provas no futuro. E quando nós temos então esses indícios, nós solicitamos por essas buscas e apreensões e fizemos cumprir, inclusive na casa desses agentes penitenciários, bem como também na casa de várias outras pessoas. Só para você ter uma ideia, ontem nós cumprimos 18 mandados de busca e apreensão. Esses agentes continuam trabalhando normalmente? Sim, eles estão trabalhando, mesmo porque, conforme nós dissemos anteriormente, eles são investigados. Hoje nós não podemos, então, afirmar das suas participações diretas, porque se assim pudéssemos, certamente também seria representado por suas prisões, assim como nós fizemos em relação aos demais. E mais gente ainda então, né, dentro desses investigados, faltam 4 que ainda são investigados e outras pessoas também podem estar envolvidas? Sim, outras pessoas podem estar envolvidas, mesmo porque quando das oitivas e quando das investigações, outros nomes vêm surgindo,
Ok? Uma observação. Ontem, por exemplo, nós encontramos a maior parte da quantidade de substância entorpecente em um imóvel que as pessoas ali nas proximidades sequer eram investigadas. Então, nós temos também que analisar essas substâncias que foram encontradas, o local em que foram encontradas, e, é claro, agora fazer um serviço de campo mais completo e mais complexo para que possamos, então, chegar a uma conclusão aí, tanto em relação a uma possível ação penal, como também a dissipação de determinadas situações que foram trazidas a nós. Além do desenho de super-herói do Hulk, o que é a sigla? O que significa aquela sigla? Na verdade, é uma sigla interna que eles se têm da organização criminosa, que eles buscam identificar todos os participantes. Nesta busca de identificação, nós temos siglas iniciais de pessoas envolvidas, ok? Alguns nomes nós até chegamos a mencionar, outros ainda não, mesmo porque as investigações ainda estão em trâmite, e mais uma vez nós reafirmamos, outras pessoas elas podem ser presas sim, só para se ter assim, informações até precisas. Ontem, quando nós estávamos fazendo as prisões e as buscas, nós conseguimos identificar, por exemplo, inclusive em algumas situações, de pessoas informando outras para tomarem cuidado, outras pessoas pedindo para que outras fizessem retiradas de objetos ilícitos de suas residências. E isso tudo está sendo analisado. Inclusive, a casa onde foi achada, né, a pessoa, a princípio, não teria nada a ver com o caso, né? Sim, na residência onde foi encontrada a substância entorpecente, observa-se, primeiro, o imóvel é aberto. Observa-se que aquela pessoa ela tem um certo grau de dificuldade, ok? E ela praticamente não consegue dizer as coisas, não consegue manter uma conversação. O que nós conseguimos constatar, então, nesse primeiro momento? Que a residência dela estaria sendo utilizada. Só que nós podemos também observar que, dentre aqueles papéis que nós encontramos nas substâncias entorpecentes que faziam identificá-las, nós também aprendemos, na data de ontem, na casa de algumas destas pessoas presas, esses mesmos papéis, ou seja, esse mesmo formato que se tinha nas substâncias entorpecentes, podendo então trabalhar aí inicialmente com indícios de tanto propriedade como também responsabilidade dessas drogas apreendidas.